apresentamos a pesquisa, apresentamos os cases da comunidade de eficiência operacional e agora nós vamos entrar mais diretamente numa alavanca, que é a alavanca dos desvios operacionais. E aí eu ia chamar aqui o nosso colega Ederson, que é lá de Santa Catarina. Ederson. Fala bem próximo do microfone, tá? E eu queria saber, Ederson, o que você vai nos brindar com essa alavanca do desvio operacional? O que você trouxe para nós aqui, para que a gente pudesse compartilhar aqui nessa tarde aqui? Bom, Márcio, boa tarde a todos. Quando o Márcio me passou essa missão para trazer, para falar no nosso evento de hoje, na alavanca de desvios operacionais, não foi muito difícil buscar um profissional, porque eu tive o prazer de acompanhar a atuação dessa pessoa que nós vamos chamar aqui em cima, Márcio, que comandou a Polícia Militar do nosso estado. E como eu sou da parte do varejo, então eu tive essa oportunidade de ver os números, ver a eficiência operacional da Polícia Militar de Santa Catarina. Então, quando você passou essa missão, de cara já pensei no nosso coronel Araújo Gomes, que comandou a Polícia Militar de Santa Catarina com excelência, um dos estados aí com menor índice de insegurança, que significa com uma eficiência operacional excelente, que vai estar conosco agora aqui no palco da E além disso, bom, coronel, seja bem-vindo. Por favor. Muito obrigado. Eu vou deixar você sozinho, mas eu queria só aproveitar a oportunidade para dizer que nós estamos tendo a honra de estar com a gente aqui, ministro Ciro. Obrigado pela presença, isso muito nos honra aqui com a gente e é um tema de extrema relevância. Ederson, vamos deixar o palco aqui para o coronel e vamos estar lá acompanhando também. Vamos lá, obrigado. Márcio. Em primeiro lugar, é importante compartilhar o sentimento de gratidão e o sentimento de honra que eu tenho em poder estar nesse espaço, podendo observar, aprender, podendo de alguma maneira mergulhar nesse universo do varejo que se mostra em todos os momentos bons e ruins desse país, um centro de produção, de prosperidade, que é mais importante que riqueza, extremamente importante para que nós sejamos a nação um dia que nós sonhamos. Então, eu inicio muito mais do que agradecendo ao Ederson pela gentileza de lembrar do meu nome quando instado a achar alguém para compartilhar algumas experiências, muito mais do que agradecer a Abras por poder estar aqui. Gostaria de parabenizar todo o segmento pelo que representa para o nosso país. E no final de tudo, e no final de todos os momentos, é isso que interessa, a gente contribuir para ter um país mais próspero, mais justo, com mais possibilidade para as pessoas, que seja capaz de nos cuidar na velhice, né, ministro? Porque, na verdade, daquilo que nós produzimos hoje é que está a nossa garantia. E quando eu principiei a pensar em falar sobre esse tema da questão da eficiência operacional, me veio a figura do domador de dragões. Porque, na verdade, é isso que as pessoas que trabalham nessa área no varejo acabam sendo. Todos os dias, as lojas, os estabelecimentos abrem para tudo dar certo, né? E um monte de dragõezinhos vão queimando as nossas metas, vão devorando os nossos objetivos e, dessa maneira, os nossos indicadores, né, vão colapsando, vão indo embora e, devagarinho, a gente tem uma guerra diária contra verdadeiros dragões que acabam consumindo a margem do negócio em que a gente está inserido. Eu já fui apresentado, mas gostaria de destacar, eu sou o comandante Araújo, fui comandante da Polícia Militar de Santa Catarina
durante 3 anos e pouco, secretário de Segurança, e tive a oportunidade de presidir o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais. E digo isso porque eu sempre acho importante esse compartilhamento de histórico para que entendam quais são os filtros, quais são as lentes com as quais eu enxergo o mundo, os problemas e as possíveis soluções. E eu sempre começo com um pensamento. Eu falei, qual é o pensamento que vai impulsionar a minha fala? E eu tinha pensado numa frase de Napoleão. E aí aconteceu uma coisa engraçada. Hoje em dia, um local de consultoria extraordinário é o Uber. Porque a gente pega Uber com doutores, com mestres, com milionários que não ficaram ricos, não é assim não? Com engenheiros. E aí eu fui abordar o tema e o cara manjava do tema. Falei, fala de perdas, o que se perde no dia a dia. E ele falou uma frase que substituiu a frase de Napoleão. Ele falou, comandante, essa questão de perdas é que nem cortar unha, tem que ser todo dia, senão fica enorme e ninguém mais controla. E essa é a verdade, que é o que a gente faz todos os dias, né, Ederson? Entretanto, mesmo levando na brincadeira, a gente sabe a importância do setor. Um setor que ontem anunciou um faturamento de R$1 trilhão, que emprega 5,5 milhões de colaboradores em quase 350 mil unidades espalhadas por esse Brasil, que vão das grandes cadeias varejistas, nas grandes capitais, nas regiões mais ricas e prósperas do nosso país, mas também estão nos rincões do país desenvolvendo as suas atividades. E nós sabemos também que as perdas têm um papel importante neste negócio trilionário. Ao longo do tempo, a Abras mediu as perdas que registravam algo em torno de 2% do faturamento. E aí não é demais lembrar, porque os senhores sabem disso, senhores e senhoras, primeiro que 2% de 1 trilhão é muito dinheiro. E segundo, que a margem do varejo é uma margem pequena. Então, desse 1 trilhão, quando você tira 2% relacionados a perdas, você está falando de números que podem comprometer a saúde, a sustentabilidade de um negócio. E a boa notícia é que o setor tem hoje 98,13% de eficiência e que a partir disso, a partir de agora, isso ressignifica o conceito de eficiência operacional. O que, na verdade, vocês fizeram, e eu achei extremamente brilhante, é que inverteram, vocês multiplicaram os indicadores por -1, invertendo o sinal. Ao invés de falar dos 2% que não são alcançados, num conceito de perda, vocês falam dos 98% que são protegidos, num conceito de eficiência. E isso é brilhante, porque isso muda o mindset, muda a maneira da gente olhar o problema. E dessa forma, reforça a inserção que isso tem no modelo do setor, modelo de eficiência como um todo. E isso muda a mentalidade dos envolvidos. Ao invés de uma luta em glória contra coisas que não podem acontecer e que, quando acontecem, representam uma derrota, você passa a trabalhar numa luta gloriosa de ampliar os acertos que já são maioria no segmento, na atividade. E isso cria um movimento criativo, isso produz um movimento criativo muito mais importante, otimizando a obtenção e monitoramento dos dados e também, de alguma forma, melhorando a forma como o negócio acontece. Entretanto, nós sabemos que quando se fala de gestão, nada é simples. Você produzir mudanças na forma de tratar os problemas é sempre complicado, né? Como o nosso Gilbert, que para mim é espetacular, diz assim, olha, eu estou fazendo um trabalho para acabar com a redundância dos processos da nossa empresa. E o cara falou, gozado, estou fazendo o mesmo trabalho. Pô, é isso que acontece no dia a dia, ordem contra ordem, movimentos e contra-movimentos, tendências e contra-tendências, movimentos se anulando mutuamente, algo que é bem difícil. Passei por isso quando comandei a Polícia Militar, uma área também onde os conceitos, ministro, são
cristalizados de tempos em tempos, influenciados por diferentes tendências ideológicas, de conhecimento e até por modas e expressões que às vezes são vazias de significado e ação, mas contaminam a forma como a gente trabalha. Santa Catarina hoje é o estado mais seguro do Brasil. E eu digo isso baseado em vários rankings. O da CLP, que mede o ranking de eficiência dos estados, nos coloca com a nota 1, que é a nota máxima, seria equivalente a 100, desde 2019, sucessivamente. A gente, antes disso, só perdia, a gente tinha 0,90 alguma coisa, a gente só perdia para a infraestrutura de São Paulo, que era a única que tinha nota 1. Florianópolis, que é a cidade onde eu sou hoje secretário de Segurança, é a capital mais segura do país também. É um local onde você, contrastando com algumas capitais que você tem, por exemplo, mortes por 100 mil habitantes, ultrapassando 30 até 40 por 100 mil habitantes, o Nordeste tem algumas assim, nós estamos agora chegando a 8,5. Então a gente está, mais um pouco, a gente está começando a entrar nas faixas europeias, não das melhores, mas a gente começa a falar de outros números. E o que é mais importante, nós estamos indo para o 5º ano dessa tendência de queda, mostrando que não foi um movimento isolado, mas uma tendência que se consolida. Só que nem sempre foi assim. Em 97, em 2017, por exemplo, essas eram as manchetes em Santa Catarina quando nós enfrentávamos a nossa 3ª onda de atentados por organizações criminosas, queimando ônibus, assassinando policiais, lutando entre si, atirando em delegacias. E esse movimento acabou sendo alterado por algumas estratégias. Deixa eu só ver aqui, isso. Por algumas estratégias que nós adotamos. Em primeiro lugar, nós buscamos uma inspiração em Nova York no modelo do CompStat, que foi utilizado pelo Giuliani, pelo chefe Brereton e pelo Maple, que era o teórico deles, baseado em alguns princípios, que eu vi presentes aqui em todas as falas. Acompanhar diligentemente os indicadores, responder rapidamente às alterações, priorizar o maior impacto com menos custo para esses indicadores, trabalhar com ciclos curtos para poder reverter as tendências antes delas serem desastrosas e, por último, cobrar resultados impiedosamente. Esse modelo de gestão acabou impactando algumas decisões que a gente tomava, e eu já vou chegar onde isso se conecta com as perdas. Primeiro, a gente buscou entender e ressignificar a dimensão e profundidade do nosso negócio, que foi o que vocês fizeram quando fizeram a multiplicação do cenário por -1. Então a gente chegou à conclusão que, por exemplo, para nós, a nossa missão não era aplicar a lei. Era proteger as pessoas, o lugar onde elas vivem, as coisas que elas acreditam, a cultura que elas constroem, da forma mais ampla possível. E isso mexeu com a nossa forma de pensar a segurança. Segundo, a gente trabalhou em cima de objetivos claros e relevantes, que possam ser entendidos e apropriados pela equipe, mas que também sejam considerados valorosos e importantes pelos apoiadores. Definimos estratégias estruturantes que ofereceram estrutura e coerência às ações e olhamos para o negócio como um todo, não isoladamente, pensando o ecossistema em que a gente estava inserido. Isso nos levou para 3 patamares onde a gente começa a falar com o trabalho de prevenção de perda e de eficiência operacional. Primeiro, absolutamente relevante, reduzir o número de incidentes. Confere? Não pode ser lata vazia, ter um bom discurso, mas os números são ruins. Não ter bons planos no papel, mas eles não produzem redução das perdas ou aumento da eficiência. Segundo, entendemos e percebemos que não adianta você ter bons números se isso não impacta as pessoas. E nós entramos na dimensão da gestão de sentimentos, como as pessoas se sentem. Então não adianta você ter bons números se as pessoas entram no estabelecimento de vocês preocupadas com a validade dos alimentos,
preocupadas com as pessoas que frequentam, preocupadas com pequenos crimes que possam acontecer, ou se na cadeia de perdas vocês têm vários locais onde fornecedores, apoiadores, prestadores de serviço aumentam seus custos porque não conseguem transformar num sentimento de segurança aqueles números bons que você tem. E por último, aumentar a confiança, criar confiança nas pessoas de que, mesmo que as coisas pareçam estar dando errado, tem alguém que sabe o que está fazendo e que não tem medo de fazer o que é preciso e que é só uma questão de tempo, o que garante que isso não impacte o medo, o que normalmente favorece o controle dos incidentes. Legal até aqui, não? E olha só, os resultados para nós vieram. Em menos de 6 meses, olhem os gráficos, caíram os furtos, os roubos, os latrocínios. Nós tivemos, vou contar uma historinha aqui, nós tivemos uma dificuldade. Nós estamos desenvolvendo com o BID um sistema de monitoramento das ocorrências da cidade, Ederson. E tinha que espacializar. E nós tivemos um problema com o latrocínio em Florianópolis. Qual o problema? É porque lá, há 5 anos, não varia entre 0 e 1. Não tem nada para botar no mapa, então o mapa fica vazio. Que é um problema que eu acho que todas as cidades gostariam de ter. Mortes violentas, que era o nosso grande desafio. Indicadores que com essas ações acabaram caindo. Aí eu pergunto o seguinte: isso se aplica à eficiência operacional nos supermercados? Isso que eu vinha falando? Com certeza. Com certeza isso se aplica à eficiência operacional, principalmente porque permite estratificar os incidentes, os fatores que os determinam, as estratégias que são aplicadas e a sua eficácia, de uma maneira que você constrói com convergência um caminho de eficiência rumo, eu não vou chamar a perfeição, que é utópica, mas rumo a padrões que garantam que o setor de controle de perdas, de prevenção de perdas, sejam decisivos para a prosperidade, sustentabilidade e segurança do negócio. No caso dos desvios operacionais, a gente compartilha a importância de utilizar a já conhecida matriz do triângulo do crime. Lembrar que o crime só acontece quando 3 coisas se encontram. Um ambiente favorável, e no caso do varejo nós temos uma vantagem que é a de controlar esse ambiente. Por quê? Porque ele é privado e o layout dele é planejado levando em consideração também isso, e aí vale a pena resgatar lições de CPTAD, que a gente chama, né, que é a prevenção ao crime, baseado no desenho, no layout dos espaços. Nós temos casos em Florianópolis, não de varejo, porque eu trago da minha experiência, mas de praças, em que nós tínhamos uma luta eterna com o tráfico de drogas, com o vandalismo, e que quando a gente fez a revitalização, utilizando alguns princípios básicos, a transparência do ambiente para gerar controle social informal, os sinais subjetivos de pertencimento e controle territorial, simplesmente reverteu. O segundo, que é o alvo desejável e vulnerável, que são 2 percepções, 2 dimensões que precisam ser avaliadas. E por último, o agressor, o agente que provoca o crime. Nesse sentido, para nós, Santa Catarina tem a pior relação policial-habitante. Nós somos o estado do Brasil que tem a menor quantidade de policiais por habitante. Mesmo assim, temos os melhores indicadores. Há vários fatores. A qualidade do policial é excelente. Nós recrutamos já há alguns anos com nível superior e isso fez toda a diferença. Embora custe mais caro, ele produz mais e com mais qualidade. Nós temos uma cultura de apoio à polícia que ajuda em vários mecanismos, mas a tecnologia foi absolutamente fundamental. E aí, eu estou vendo ali que meu tempo tem 2 minutos, é isso? Ou deixei 2 minutos.
a tecnologia foi absolutamente fundamental. E eu vejo sempre, quando observo a implantação de novas tecnologias, a dificuldade de criar convergência num modelo em que as tecnologias conversem entre si. É muito comum você ter um problema e adota uma tecnologia para aquele problema específico. Outro problema, outra tecnologia. E você não gera um ecossistema em que elas se potencializam mutuamente, criando um efeito mais importante. E aí, eu gostaria de discutir alguns eixos de tecnologia que a gente considera interessante. O primeiro deles, as tecnologias que geram consciência situacional e controle sobre o território e as dinâmicas a serem protegidas. Tecnologias como câmeras, drones, sensores, detectores, monitoramento do cyberespaço e os analíticos de controle do espaço, de comportamento distonante e assim por diante. Então, se a territorialidade é um dos princípios do controle sobre o ambiente, o uso da tecnologia para controlar isso acaba agregando um componente fundamental de controle do território, independente da ação humana, barateando os sistemas, barateando o custo e trazendo previsibilidade. Então, por mais que você tenha um cara treinado, ele nunca consegue olhar 100% do tempo, 100% das câmeras, capturando 100% dos incidentes. Os analíticos fazem isso. Entretanto, o simples monitorar o terreno, ou seja, a capacidade de ter sensores monitorando as atividades ali não são suficientes. E hoje, Big Data e capacidades preditivas são absolutamente fundamentais. E o que é interessante é que elas são amplamente utilizadas no varejo, na área de marketing, de previsão do comportamento enquanto consumidor, mas ainda não são intensivamente utilizadas na área de segurança. Ora, se a gente consegue saber de um cara que está entrando no supermercado, se ele vai buscar fraldas ou se ele vai buscar cerveja, e se a gente posiciona as gôndolas com base nisso, será que a gente não consegue saber se esse cara vai comprar ou vai furtar? Se aquele prestador de serviço vai atender bem ou vai causar um dano a uma mercadoria que ele está manipulando? Então, os modelos preditivos têm a capacidade de antecipar o monitoramento do território e tornam ele mais efetivo. Outro eixo é o da participação do cidadão, que na segurança de varejo normalmente é subestimada. Então, a utilização do cidadão através de aplicativos, através de totens de contribuição, através de canais que permitam indicar fragilidades que mesmo seus olhos treinados não indicaram, mas que às vezes o consumidor percebe por uma experiência peculiar dele, acabam tendo um papel também fundamental. Um cidadão que pode atuar com o que a gente chama de explorador, que é aquele que explora ao máximo o serviço e nos traz feedbacks, são extremamente ricos. O cidadão idealizador, aquele que traz propostas inovadoras e que muitas vezes podem ser aproveitadas. O cidadão resolvedor de problema, aquele que contribui para resolver o problema, não só com ideias, mas muitas vezes com ações. E por último, o difusor das boas práticas e das instruções, criando nesse ecossistema de segurança um componente de interação com o cidadão que o torna copartícipe dessa dinâmica de produção de segurança. E por último, a melhoria da qualidade das interações. E aí eu destaco, os terminais mobile, para que as pessoas possam, de alguma forma, ter maior resolutividade nos prestadores de serviço. As câmeras corporais, que têm uma capacidade de melhorar a transparência e a prestação de contas dessa interação. As armas menos letais, fazendo a resolução de conflito com menos danos. As capacidades forenses e interoperabilidade. Entram aí alguns desafios para encerrar. Na verdade, quando se fala da questão de eficiência operacional, você trabalha com matrizes de risco extremamente complexas. Nós conversávamos agora há pouco, por exemplo, sobre um dos pontos críticos
da atividade de eficiência operacional, que é a questão da abordagem dentro do ambiente do varejo. Quem acredita que isso é um problema relevante? Levanta a mão. Um risco jurídico e reputacional gigantesco, em contrapartida a uma perda crescente, porque os perpetradores das práticas acabam entendendo como funciona. E não é à toa que quando um segurança aborda alguém ou se aproxima de alguém, ele já grita, já faz escândalo, não é isso? Ele já produz um incidente buscando desescalar a intervenção. Então, utilizar esses princípios e essas tecnologias em situações como essa sempre foi um desafio para a nossa corporação, que é a Polícia Militar. Porque nós trabalhamos com o mesmo cenário de vulnerabilidade aos ataques à reputação, ou seja, pessoas que filmam com o único objetivo de nos ferrar. Nós temos cenários os mais diversos e, portanto, complexos de intervenção em um território que nós não controlamos, inclusive é mais crítico, porque pode ser no meio da rua, no meio da praça, dentro da casa do cidadão. E o que a gente aprendeu? Primeiro, que quanto maior o risco, menor deve ser a discricionariedade. Quanto maior o risco reputacional e o risco de prejuízo financeiro, mais os protocolos precisam ser rigorosos e rigorosamente seguidos. Porque provavelmente o segundo princípio será afetado, que é a rastreabilidade do processo decisório. Ser capaz de explicar por que se chegou até aquela conduta. Por que foi abordado? Por que foi olhada a bolsa? Por que este e não aquele? Por que o João e não o Pedro? E essa decisão precisa ser rastreável no caso que haja problemas. Terceiro, um conhecimento profundo por quem elabora os protocolos dos principais problemas jurídicos e reputacionais, para que introduza nas frases, nas expressões, na linguagem corporal, os mecanismos que vacinem a abordagem contra a reversão de expectativa. Tocar nas pessoas é problemático, principalmente mulheres. Isso tem que estar claro para quem realiza a abordagem. Expressões irônicas que podem parecer uma estratégia para distensionar a abordagem, quando pegas isoladamente, podem se transformar num desastre reputacional. Um cara, um bicho, um tá de boa, um pega leve, que pode parecer de bom gosto no contexto de uma longa argumentação, quando é pego sozinho, pode ter um risco enorme. E por último, documentar os bons atendimentos, para ter a certeza de que você seja capaz de proteger aquele colaborador que segue os protocolos, que utiliza as técnicas, das falsas acusações, dando a ele segurança na atuação de perdas. Com isso, há alguns modelos que podem ser utilizados e apropriados. Quais são as situações em que o nível de decisão será próximo de zero? Protocolos escritos, precisos. Se A, então B. Se for assim, aborda. Se for assim, não aborda. Que casos haverá discricionariedade local? O abordador ter o poder, a autoridade, a autonomia de decidir. E que casos, vou usar a expressão que usaram ali, que caso precisa do VAR? Que caso precisa de que alguém na retaguarda, que esteja trabalhando a consciência situacional, diga, pode abordar, a placa da moto lá fora é fria, o cara chegou sem capacete, ele já veio 8 vezes na loja e fez a mesma coisa, nós temos documentado, vai firme, segue o protocolo, faz o que tem que ser feito, que a tua retaguarda está coberta. Tá? Nesse sentido, então, para encerrar, é claro que é desafiador, trabalhar com eficiência operacional em um cenário onde vários componentes trabalham contra nós. O furto não é punido. Confere?
Furto não é punido. Ninguém fica preso por furto no Brasil. Outros crimes de menor potencial ofensivo não são punidos e você tem estímulos à impunidade. Por outro lado, várias condutas que os nossos colaboradores são muitas vezes acusados têm punições extremamente graves, desestimulando, inclusive dificultando o recrutamento de colaboradores. Segundo lugar, é preciso continuamente mostrar o quanto nós contribuímos para a eficiência econômica do negócio. Porque muitas vezes nós representamos uma fatia expressiva do orçamento da empresa onde nós prestamos serviço. E por último, nós somos vítimas de uma matriz cruel. Que se tudo está bem, ninguém nem lembra que a gente existe. Cara, assim, nem sei por que eu tenho um setor tão estruturado se aqui nunca dá problema. Mas a hora que uma coisinha dá errada, a hora que um detalhe dá errado, de quem é a culpa, não tem ela, nem se procura, né? Você sabe de quem é a culpa. E eu fico com esse pensamento, que é um pensamento que guia a Marinha Inglesa, né? É de um capitão da Marinha Inglesa lá do século XVIII, em que ele falou, ninguém está interessado nas tempestades que você enfrentou. Só querem saber se você trouxe o navio para o porto em segurança. Então, se eu puder dar um conselho do alto dos meus cabelos brancos e quase 40 anos de polícia, se não houver vento, rema, porque ninguém vai ter pena de você. Tá certo? Muito obrigado, tá certo? Foi um prazer e uma honra enorme estar compartilhando esse momento com vocês. Vocês são especiais, minha continência respeitosa e tenham um excelente evento.